Olá, meus amigos, graça e paz. Palavra de Deus para o seu coração. É importante ser, mas é necessário parecer. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32 e 33, ele nos diz que nós devemos nos portar de modo que a gente não sirva de tropeço para ninguém, de modo que a gente não dê escândalo, nem a judeu, nem a grego e nem a igreja de Deus. E ele diz que ele procurava se portar de uma forma para não agradar a si mesmo, mas para tentar atender a necessidade de todos, para que então a sua vida servisse de edificação e bem na vida espiritual e no crescimento de fé de cada um deles. Muitas pessoas dizem assim: eu sirvo a Deus, não importa o que os homens pensem de mim. E este pensamento, ele tem um pouco de verdade, porque de fato nós vamos prestar conta a Deus e nós temos que servir a Deus, mas nós servimos a Deus por meio dos homens. Então, para que eu possa autoproclamar que eu sou um cristão, eu preciso parecer um cristão. Para que eu possa me autoafirmar como honesto, eu preciso parecer honesto. E como eu pareço? Tendo atitudes coerentes com as minhas afirmações. É um princípio bíblico. A Escritura Sagrada deixa muito claro que nós temos que nos portar de um modo que a gente não dê escândalo a ninguém. Ou seja, a gente precisa parecer aquilo que a gente fala que é. Porque se não houver coerência entre as palavras e as atitudes, nós estaremos despregando tudo aquilo que nós tanto afirmamos. E aí é importante que nós entendamos que a palavra de Deus, ela está repleta de textos que nos orienta a parecer ser o que realmente falamos que somos. Por exemplo, em 1 Timóteo 3,7, Paulo afirma que para ser diácono e para ser presbítero, precisa ter testemunho bom dos que estão de fora. Ou seja, as pessoas que me conhecem no meu dia a dia precisam fazer bons comentários, boas afirmações a meu respeito. Ou seja, dar bom testemunho a meu respeito, que há coerência na minha vida com aquilo que eu propago ou confesso que sou. Quando a Bíblia fala de Davi, por exemplo, quando ele é chamado para servir lá no palácio, na presença de Saul, quando ele está sendo perturbado por aquele espírito maligno, 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 18, diz a palavra que o servo do rei falou o seguinte: eis que eu tenho visto o filho de Jessé. Ou seja, aquele servo do rei já observava Davi. Davi era um jovem pastor de ovelhas e ele estava sendo observado. Quantas vezes a gente acha que ninguém está nos vendo, que ninguém está nos observando? E na realidade, nós estamos sendo observados. Então nossas atitudes, nossas palavras, a nossa postura, o nosso jeito de agir, fala muito sobre aquilo que nós somos. Confirma se aquilo que nós falamos é verdade, se procede. Ainda, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, a Escritura fala sobre aquela mulher que, querendo abençoar o profeta Eliseu, passou a observar a sua vida. E quando ela foi falar com o marido a respeito de fazer um quarto para o profeta, colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina ali para que ele pudesse se hospedar quando ele passasse pela cidade, lá em 2 Reis 4:9, ela diz o seguinte: eu tenho observado que este homem que passa sempre sobre nós é um santo homem de Deus. O que é observar? Não é ver uma vez ou duas, não. É se ater atentamente à conduta, às ações, às atitudes. Então a Bíblia mostra que Eliseu estava sendo observado. E aí ele foi aprovado e foi recebido por aquela mulher e foi abençoado por aquele casal. Toda vez que ele ia naquela cidade, ele tinha onde se hospedar, onde descansar, onde se preparar para fazer a obra de Deus naquele lugar. Por quê? Porque ele não somente era profeta, mas ele parecia profeta pelas atitudes, pela conduta, pelo modo de proceder. Lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 5, a Bíblia confirma o que está em 1 Coríntios 10, 32 e 33. Paulo reafirma dizendo: portai-vos com sabedoria para os que estão de fora. O cristão, ele precisa ter entendimento e discernimento para saber como proceder com aqueles que não são cristãos, para não contradizer-se e não negar a sua fé diante do mundo. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12, também diz: portai-vos honestamente para os que estão de fora.
Efésios 4, 1 e 2 diz: andai conforme é digno a vossa vocação. Ou seja, coerência. A coerência é necessária na vida cristã. A falta de coerência abre precedente para rebeldia, para insubordinação. Ela gera maldição. Então, meu amigo, minha amiga, professe a sua fé em Jesus Cristo, mas pareça que realmente crê em Jesus Cristo. Use a sua vida como testemunho, porque se as suas atitudes gritarem, falarem mais alto que suas palavras, você poderá estar desmentindo ou afirmando a sua pregação. Se forem atitudes erradas, gritando e falando mais alto que suas palavras, você estará servindo de tropeço e escandalizando o evangelho. Mas se forem palavras positivas, se forem atitudes positivas, atitudes corretas, estarão reafirmando a sua fé. Ou seja, você estará parecendo, de fato, aquilo que você diz ser. E aí Tito, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: em tudo se dê por exemplo. Nós temos que ser testemunhas do evangelho, não só na afirmação, mas na conduta. Não devemos servir de tropeço e nem de escândalo para a vida de ninguém. Então, é importante ser, mas também é muito importante parecer. Que Deus te abençoe.